Boa tarde, irmãos e irmãs da Estaca Artigas. Ao convite do presidente Ricardo, eu gostaria de falar sobre uma das atividades que nós estamos fazendo nas alas, na Estaca. O bairro Santa Helenara, ele está fazendo aqueles almoços logo após que termina a reunião sacramental. Então, uma semana no mês é escolhido uma das reuniões e a gente faz. Eu faço 48 anos que sou membro da igreja e achei essa uma atividade assim um pouco estranha, porque eu nunca tinha visto isso. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei, porque eu liciono para o Estado, eu liciono em 2 escolas aqui em Quaraí, dou a disciplina de filosofia. E procurando um dos assuntos que é requerido nas aulas sobre fraternidade. Então, pesquisei para poder ter a origem e o que significava. Para minha surpresa, quando pesquisando, a Igreja de Jesus Cristo, logo no início, quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a igreja sofreu muita perseguição romana. Então, os exércitos romanos andavam sempre atrás daqueles que se chamavam cristãos ou que eram adeptos aos ensinamentos de Jesus Cristo, matando, colocando em arenas para se divertirem. Muita gente morreu aí. Então, os irmãos, para não serem descobertos, começaram a fazer reuniões às escondidas. Procuravam locais onde os romanos não os achariam para poderem se reunir. Nessas reuniões começou a surgir um problema, que vinha muitos irmãos de longe e tinha também aqueles irmãos mais pobres, com menos recursos. E logo após terminar a reunião, o pessoal ia embora. Então, tinham fome, não podiam parar para comer, porque se procurassem local, podiam ser descobertos pelos romanos. Então, a liderança local daquele então teve uma inspiração, teve uma ideia de logo após terminar a reunião, no próprio salão, aqueles irmãos mais abastados, que tinham mais condições, começaram a trazer alimentos, e esses alimentos eram compartilhados com todos. Essas reuniões começaram a se aperfeiçoar. Chegou um ponto em que os irmãos todos contribuíam, traziam de suas casas, colocavam essa alimentação sobre a mesa e todos compartilhavam desses alimentos. Começa daí então surgir conversações, começaram a se conhecer melhor, cada um contando de sua vida, contando experiências, se ajudavam mutuamente uns aos outros, se conheciam melhor. E deu-se então o nome dessa reunião de reunião fraterna. Daí se origina a palavra fraternidade. Eu agora, quando vi essa reunião de almoço, logo em seguida lembrei disso. E é interessante, né? A igreja primitiva de Jesus Cristo, a primeira igreja, foi inspirada em fazer essa atividade de um almoço logo após a reunião, fazendo nos próprios salões que estavam. E hoje nós fazemos isso na capela. Sei também que essas reuniões iniciaram no bairro 4. É bom saber que nós temos irmãos inspirados, né, que estão dignos, estão preparados para receber o Espírito Santo e deste, então, ter a inspiração de repetirem uma atividade que já era conhecida e feita na primeira igreja de Jesus Cristo. E é interessante, né, logo após tantos anos se passarem e essa mesma inspiração volta a alguns líderes que nós temos na Estaca Artigas e começa então essa atividade de novo. Só que o grande objetivo dessa atividade não é a comida, mas sim a confraternização que é realizada ali. Tá? Os irmãos, no sábado, preparam a sua comida, levam esta, colocam numa mesa e todos compartilham. Não há necessidade de orçamento da ala.
porque a ala não vai colocar nada ali. São os próprios membros que trazem comidas simples, rápidas de fazer. Também não há necessidade de limpeza na capela, porque não fica sujeira. Cada um pega o seu prato, a sua travessa suja e leva para lavar em casa. Então nós temos momentos assim, é uma coisa que a gente já está convivendo com isso. Você conversa, você tem uma relação melhor, um membro com o outro. Não é mais aquela questão de terminar a reunião, vai todo mundo embora. Não, a gente fica, alguns levam mate para tomar, enquanto as irmãs estão preparando as travessas para cada um se servir. Se conhecer uns aos outros, os irmãos mais novos começam a se sentir mais à vontade, melhor. Tem acontecido questões até de pessoas que não tinham emprego e conversando aqui eles conseguiram, alguém sabe de algum lugar, se indicam, e muitos problemas que membros têm começam a se resolver através dessa reunião. E é interessante disso, eu gostaria de compartilhar com vocês isso aí, de pedir, né, aos irmãos, as alas que ainda não estão fazendo, pelo que você está fazendo o bairro 4, que foi quem iniciou, o bairro Santa Helenara e o grupo Soriano, não é? Conclamar então aos outros irmãos, especialmente a liderança, para que pensem no assunto e façam isso. É uma inspiração interessante. A Estaca Artigas está se fortalecendo, o Santa Helenara está se fortalecendo. Eu ouvi falar que o bairro 4 também, os irmãos estão mais unidos. No caso do Santa Helenara já está surgindo pessoas que não vinham na igreja, começaram a vir, exatamente por essas conversas que se tem um com o outro, e começa a se fortalecer o bairro Santa Helenara. E por que não fortalecer a Estaca Artigas, já que a inspiração surgiu nesta região, na nossa jurisdição que o Senhor nos designou. Então, eu presto testemunho a vocês e agradeço e elogio aos líderes, aos irmãos que tiveram essa inspiração. Ela realmente é, né? A igreja primogênita, a primeira igreja, fez essa atividade e hoje a igreja dos últimos dias repete a mesma atividade que no início teve. Inicialmente ela foi feita por necessidade de alimentação, logo em seguida ela se aperfeiçoou e isso foi superado. No nosso caso não é uma questão de alimentação, mas é uma questão de confraternização. E isso é muito importante. Agradeço a atenção de vocês e deixo essa mensagem e esse testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.